O Rio Grande do Sul está devastado. Vidas foram levadas, casas foram destruídas, pessoas estão desabrigadas. Mas será que o povo lá do Rio Grande do Sul agora não vê uma luz no fim do túnel? Será que não existe esperança para eles? Fica até o final do vídeo que eu vou lhe fornecer essas informações. Muito prazer, eu sou Andrew Cavalcante, formado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E no vídeo de hoje vamos falar 5 dicas essenciais com 5 ações que o poder público deveria implementar a fim de solucionar da melhor forma possível a situação no Rio Grande do Sul. E fica até o final do vídeo também porque vai ter um bônus. 5 dicas essenciais para prevenir futuros desastres naturais em outras localidades. Bom, a primeira estratégia fundamental que o poder público deve exercer é garantir questões básicas para a sobrevivência dos desabrigados. Como seria isso? Resgatar, primeiramente, todas aquelas pessoas que estão nas ruas, nas avenidas, em suas casas alagadas, totalmente ilhadas. Se não tem para onde ir, o poder público deve resgatar essas pessoas. Além de resgatar essas pessoas, deve resgatar também todos os animais. Chega até a ser interessante porque todas as pessoas que estão lá ilhadas, algumas delas se recusam de todas as formas a abandonarem suas casas. A gente sabe que a maldade do ser humano com os anos em situações como essa eleva-se cada vez mais. Nos últimos dias que aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, diversos relatos de pessoas que foram furtadas ou roubadas em meio à tragédia. Cabe ao poder público efetivar e aumentar a segurança pública na região, como foi o que aconteceu. Hospitais estavam sendo saqueados e furtados, supermercados também estavam sendo furtados e saqueados devido à situação de calamidade pública. Algumas pessoas no Rio Grande do Sul se recusam de todas as formas a abandonarem suas casas. Afinal, querendo ou não, devido à tragédia, a vida delas ao longo de anos está debaixo d'água. Elas se recusam a abandonarem suas casas devido a um único motivo exclusivo: medo de serem roubadas. Um fato interessante que chamou a atenção nos primeiros dias dessa tragédia foi a situação do cavalo caramelo. O animal subiu no telhado de uma casa para você ver como a água do rio Guaíba levou tanto e inundou tudo ao seu redor. O cavalo teve que subir no telhado aguardando o resgate. Uns 2 dias depois ele foi resgatado pelas autoridades públicas e hoje passa bem. Os animais, juntamente com as pessoas que estavam sendo salvas, foram levados para os abrigos. Muitas vezes, quando chegavam lá, esses animais que foram resgatados perderam seus donos. E lá, no próprio abrigo, novas famílias o adotaram. Essas pessoas que foram salvas, que estão sendo levadas para o abrigo, esses abrigos devem ser os locais seguros, locais que não foram devidamente afetados pela chuva, pelas inundações do rio. Nesses locais devem ser ofertados a essas pessoas itens básicos de sobrevivência humana: alimentação, roupas, locais para dormirem, para descansarem, itens de higiene pessoal e o principal, água potável. Em situações como essa de calamidade pública e questão de sobrevivência, é fundamental a água potável para se tratar. Uma curiosidade também, a gente pode perceber que o ser humano consegue sobreviver até 1 semana sem alimentação, porém apenas 3 dias sem água. Sabemos que a demanda por esses itens como roupas, itens de higiene pessoal, alimentos e água está bastante elevada. Afinal, são milhares de pessoas em situação desabrigadas.
Mas essas doações estão chegando de várias partes do Brasil. O brasileiro, por devidas situações, seja elas financeiras, econômicas, políticas e tudo, tem um ponto positivo, que ele está disposto a mover montanhas para ajudar aqueles que mais precisam em momentos como esse. As equipes médicas devem estar prontas ao todo momento para prestar socorro e atendimento a essas pessoas que foram resgatadas. Ao me atualizar essa semana a respeito das notícias e informações com relação ao Rio Grande do Sul e essa tragédia ambiental, percebi que algumas pessoas, em torno de um número bem pouco relevante até o momento, estavam apresentando sintomas de leptospirose. Leptospirose, para aqueles que estão um pouco desinformados ainda, nada mais é que uma doença bacteriana causada pela contaminação da urina de animais. Ela pode ser transmitida por meio de águas do solo e por meio de alimentos contaminados. Era de se esperar, né, que devido à grande proporção do acontecimento, a água, toda aquela lama ao redor, algumas pessoas pudessem apresentar esses sintomas. Nesse momento, é indispensável o poder público estar lá atuando com a equipe médica e a equipe de saúde, prestando todos os acolhimentos necessários para averiguar se essas pessoas estão apresentando ou não sintomas de leptospirose, evitando assim um novo surto dessa doença, piorando a situação na localidade. O poder público a nível federal vai disponibilizar um auxílio financeiro para as pessoas, as famílias desabrigadas no Rio Grande do Sul. O auxílio será no valor de R$ 5.100, um valor fundamental para ajudar a retomada da vida das pessoas. O primeiro passo para eles voltarem a ter uma vida. A segunda ação importantíssima que o poder público deve adotar nesse momento é fazer uma avaliação dos danos causados pelas enchentes, pela inundação no Rio Grande do Sul. Fazer uma avaliação minuciosa, detalhada da infraestrutura afetada, como hospitais, escolas, a rede elétrica, utilizar a tecnologia a seu favor, como geotecnologia, a fim de ter um resultado preciso e detalhado de tudo que foi devidamente afetado. Essa avaliação abrangente, com a ajuda da tecnologia, geotecnologia e drones, não se resume apenas a questões de hospitais, escolas, redes elétricas. Não, vai muito além disso. Engloba também a parte do agronegócio, a parte da saúde e bem-estar da população, tudo isso. Afinal, todas essas questões englobam as políticas públicas, que, como a gente sabe, as políticas públicas são fundamentais e o dever principal delas é o bem-estar da população, é ofertar melhores serviços e melhor qualidade a toda a população. Com essa avaliação abrangente e minuciosa, o poder público tem em suas mãos dados, informações sólidas e concretas para agir da melhor forma possível, restabelecendo os serviços primordiais de forma mais eficiente. Nesse caso, entramos na terceira ação que o poder público deve de fato realizar a fim de retomar as possíveis atividades no Rio Grande do Sul. Seria a restauração de infraestrutura básica para todos os cidadãos afetados. Infraestrutura básica seria o que nesse caso? Redes de energia, água e saneamento, que são itens indispensáveis para uma vida digna a todos os moradores do Rio Grande do Sul. Além disso, a restauração na infraestrutura também deve ser feita em hospitais e escolas. Esses espaços são fundamentais para ajudarem na retomada das atividades ao pessoal do Rio Grande do Sul. Um fato interessante é que se o poder público realizar suas ações em parceria com o setor privado, vão agir de modo mais eficiente. Antes de continuar nossos vídeos, vou pedir uma coisa a você.
Deixe seu like aqui neste vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que o vídeo possa ser entregue pelo YouTube para abranger mais pessoas e por meio das políticas públicas a gente mudar o mundo. A quarta etapa inclui a alocação de recursos emergenciais para reconstrução de pontes, de estradas, aeroporto, que um fato interessante, a gente ficou sabendo nos últimos dias que o aeroporto do Rio Grande do Sul iria levar em torno de aproximadamente, no mínimo, 6 meses, devido aos danos causados pelas fortes inundações e enchentes. Também é importante o poder público, em parceria com outros atores importantes numa política pública, como o setor privado, o terceiro setor e até mesmo voluntários, realizarem um mutirão para limpeza e remoção de detritos urbanos, a fim de amenizar e evitar possíveis novos riscos causados por doenças a toda a população. Cabe ao poder público também criar programas, projetos que vão auxiliar o comerciante local, seja com recursos financeiros e com ajuda material em si, a fim de retomar as atividades locais, impulsionando a economia de todo o estado do Rio Grande do Sul. A quinta ação que o poder público, na minha opinião, deveria realizar seria a criação de um programa de reassentamento para todas aquelas pessoas que estão desabrigadas. O programa iria funcionar da seguinte forma: o poder público iria fornecer de posse de alguns espaços, áreas públicas que eles têm em mão, como escolas, ginásios, centros comunitários ou outros espaços públicos. Iria realocar essas pessoas que estão naqueles abrigos temporários, iria realocar para esses abrigos, servindo de uma espécie de moradia, só que temporária. Nesses espaços de reassentamento temporários, o poder público iria fornecer, com a ajuda de parceria privada e órgãos do terceiro setor, uma ajuda, um auxílio psicossocial com profissionais formados na área de psicologia e terapeutas para ajudar todas aquelas famílias necessitadas a lidarem com a situação, com a perda e com o trauma de terem perdido tudo. Tudo isso dispensava a criação de um sistema eficaz e eficiente a fim de monitorar e controlar o número de abrigados que estão residindo nessas mudanças temporárias. Esse número é necessário porque com esse número vai ficar mais simples e acessível o poder público agir da melhor forma possível, de forma direcionada. A gente, como membros do poder público e membros também da sociedade, a gente sabe que a reconstrução da infraestrutura, a retomada das atividades e o recomeço da vida das pessoas não será algo fácil. Não será algo fácil e não será algo como um passe de mágica. Vai requerer muita dedicação de todos os atores envolvidos, ente público, setor privado, terceiro setor, a própria sociedade do estado do Rio Grande do Sul e a toda a população de forma solidária de todo o Brasil, ajudando no que puder, da melhor forma possível. Antes de adentrarmos nas 5 dicas, 5 ações que os gestores públicos devem utilizar a fim de amenizar, de evitar novos desastres naturais como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul devido à chuva, causando inundações e enchentes, vou dizer a vocês, se você quiser aprender um método passo a passo de como funciona a política pública, as principais etapas de uma política pública, porque algumas decisões imediatas não podem ser implementadas pelo poder público, existe certo uma burocracia, vou deixar aqui no comentário fixado na descrição um método exclusivo que eu desenvolvi.
sobre como funcionam as políticas públicas. Se quiser saber mais, clique aqui no link. As inundações que assolaram o Rio Grande do Sul foi uma situação de calamidade pública. Porém, entretanto, todavia, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que causou enchentes e inundações devido à elevação do rio Guaíba, serve de alerta e de atenção para que novos desastres sejam evitados pelo poder público, que é por meio da implementação e a formulação de estratégias eficazes e eficientes aliadas às políticas públicas, que novos desastres causados pela mudança climática serão evitados ou amenizados. A primeira ação que o poder público pode realizar a fim de amenizar novos desastres naturais como esses causados no Rio Grande do Sul é criar programas de gerenciamento, atualizar planos de gerenciamento e gestão de riscos. Esses planos vão ser elaborados a nível federal, estadual e municipal, observando as especificidades de cada região. Desses planos, elaborados por uma equipe técnica responsável, esses planos vão evidenciar o tipo de desastre, o que ele é, as principais áreas que ocorre esse desastre. Isso é importante, pois as pessoas vão saber quais desastres elas podem enfrentar naquela determinada localidade e ter o conhecimento prévio. Além disso, esse programa de gerenciamento é fundamental estabelecer por meio da tecnologia alertas. Alertas que funcionem em tempo real para as pessoas, para que elas possam ser avisadas com antecedência a fim de novos desastres iminentes. Esses alertas podem ser formulados, implementados com a ajuda da tecnologia, como a utilização de satélites, geoprocessamento, um apanhado a respeito da política pública a nível global. Temos o caso do Japão. Como a gente sabe, o Japão é um país que está vulnerável diretamente, naturalmente, a desastres naturais, terremotos e tsunamis. Eles não têm como evitar esses desastres acontecerem. Porém, o diferencial do Japão é que eles estão preparados para estes desastres, a fim de amenizar os danos causados por eles e reconstruir, retomar suas atividades econômicas, sociais, o mais rápido possível. Um exemplo que o Brasil poderia adotar é por meio das políticas públicas utilizadas no Japão, a fim de amenizar novos desastres naturais. A segunda ação que pode ser evitar novos desastres é priorizar a adaptação às mudanças climáticas. Um fato interessante é que sabemos que em algum momento tudo que o homem faz com a natureza, querendo ou não, a natureza em determinada hora irá fazer a mesma coisa com o homem. As mudanças climáticas, como a gente sabe, é algo que vem intensificando os desastres naturais. Porém, todavia, é essencial uma articulação entre as políticas públicas, desde a fase do planejamento urbano até a implementação. Isso inclui a política de gestão de recursos hídricos, por exemplo. A adaptação às mudanças climáticas pode ser realizada por duas formas. A primeira forma é investir na criação de infraestruturas resilientes. O que seriam essas infraestruturas resilientes? Nada mais são do que a criação de infraestruturas capazes de suportar eventos climáticos extremos, como no caso das chuvas fortes, que causaram enchentes e inundações. Além disso, criação de barragens, diques e criação e implementação de um sistema de drenagem eficaz e eficiente para drenar toda essa água que deixou o Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública. As infraestruturas resilientes também
permitem a criação de casas em ambientes mais elevados. A restauração ecológica nada mais é do que restaurar zonas degradadas e preservar zonas úmidas. Essa vegetação toda seria responsável, iria funcionar como um amortecedor natural contra as inundações, absorvendo água e evitando os danos causados pelas chuvas fortes. A terceira ação que o poder público pode realizar a fim de amenizar os impactos causados por futuros desastres naturais ou reduzir esse número de acontecimentos é garantir e estabelecer o ordenamento territorial de forma adequada. O ordenamento territorial é uma ferramenta crucial para prevenir novos desastres naturais. Ao investir em revisões e atualização de planos e leis de zoneamento urbano e rural é fundamental. Isso significa evitar a ocupação em zonas de desastres naturais, zonas como encostas, margens de rios e áreas inundáveis. O desenvolvimento urbano sustentável e integrado, com foco na preservação ambiental e na redução de vulnerabilidades, também é essencial. Isso inclui a implementação de estratégias como espaços verdes, a promoção do transporte público mais eficiente e a implementação de estratégias ou programas voltados para habitações mais seguras e adequadas para todos aqueles que vivem em zonas de risco. A quarta etapa, ou quarta ação que o poder público pode implementar a fim de tentar diminuir desastres naturais, diminuir os possíveis impactos por eles causados, ou até mesmo evitar novos desastres, é investir na educação e na capacitação. A gente sabe que o conhecimento é a coisa mais importante que a gente pode ter. É algo que ninguém vai tirar da gente, tanto o conhecimento como a informação. Nesse caso, é fundamental o poder público investir numa grade curricular para as escolas da rede pública e privada, dos níveis da educação básica até o nível de ensino médio, disciplinas para parte das crianças de forma lúdica, para que eles possam aprender de fato como funcionam desastres, o que pode causar, a fim de conscientizá-los desde pequeno que desastres naturais podem acontecer. Mas é dever de cada sociedade, de cada poder público, de cada nação, de cada país, ter suas próprias medidas de prevenção e suas próprias medidas caso o risco esteja iminente. Ou seja, isso está relacionado totalmente à questão de sobrevivência. Na educação de ensino básica, os professores vão, por meio de atividades lúdicas, promover e a conscientizar os alunos que esses riscos existem e não podem ser deixados de lado. Ao passar dos anos, na educação fundamental, no nível fundamental, as crianças já vão ter uma certa familiaridade com o tema. E quando chegar no ensino médio, de fato, eles vão poder aprender possíveis ações de estratégia para fim de sobrevivência em caso do risco de desastres naturais já ter acontecido e situações práticas a fim de evitar novos desastres, prevenindo e garantindo a segurança de todos. Bem como também é fundamental o poder público promover disciplinas da educação ambiental, a fim de conscientizar essas pessoas dos riscos iminentes causados por desastres naturais e como podem impactar no meio ambiente, afetando a vida da sociedade. Isso é fundamental para que as pessoas possam estar cientes e conscientizadas sobre os riscos dos desastres naturais. Dessa forma, as pessoas vão estar preparadas para agir da melhor forma possível nestas situações. Falamos da educação, também é fundamental falarmos da capacitação. Para isso, é indispensável o poder público
capacitar servidores de diferentes departamentos como Defesa Civil, Urbanismo e Meteorologia, a fim de garantir que respostas eficazes para riscos extremos sejam dadas à população da melhor forma possível. A participação da comunidade nesses casos, no auxílio de tomada de decisões em relação aos riscos e desastres naturais, também é fundamental. A quinta ação que o poder público pode implementar em seus governos a fim de reduzir novos desastres naturais ou até mesmo amenizar os impactos causados por aqueles desastres iminentes é fomentar acordos de cooperação a nível internacional. A gente sabe que as mudanças climáticas não afetam apenas o Brasil, afetam todo o mundo. Dessa forma, é necessário acordos internacionais de forma eficiente. A rede de contatos que uma pessoa tem é o diferencial, seja na área pessoal, seja na área profissional. Com o poder público não seria diferente. A gente parando para pensar o poder público como um agente responsável pelo bem-estar da população e de toda a sociedade, também deve participar desses fóruns de cooperação internacional, a fim de adquirir experiência com outros países, com outras políticas que estão de fato fazendo a respeito de desastres naturais e o que pode ser implementado de forma clara e específica nas localidades do Brasil. É essencial o Brasil participar desses fóruns internacionais, digamos assim, a fim de garantir e aumentar sua rede de contatos com outros países, aumentando e tendo novas ideias a fim dos desastres naturais, para evitar futuros desastres como os que aconteceram no Rio Grande do Sul e a fim de amenizar aqueles que já aconteceram. Chegamos ao fim desse extenso conteúdo em relação às políticas públicas e a tragédia no Rio Grande do Sul, que deixou várias pessoas desabrigadas, centenas de mortos e uma infraestrutura completamente destruída. Se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os novos conteúdos a respeito das políticas públicas da forma mais simples e descomplicada. Aí, para encerrar esse vídeo, vou uma reflexão. A gente sabe que tudo na nossa vida, até com o tempo é mutável. O tempo passa. O dia tem um começo, meio e o fim. Como tudo passa na vida, tudo são fases, nada é eterno, essa fase no Rio Grande do Sul vai passar. Vai passar. A gente tem que ter resiliência e aguardar dias melhores que irão vir. Agradeço pela atenção, tenha um excelente dia e até a próxima.